Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos trabalhando nesse estudo do Livro dos Médiuns para que todos aqueles que desejarem conhecer a mediunidade e praticá-la de uma maneira correta possam então se instruir neste livro que é o nosso guia para esses estudos. Há tanto tempo que ele já foi publicado e não se encontrou ainda nele nada que desatualizasse, nada que nós não possamos aproveitar para os nossos dias de hoje, para os nossos trabalhos de comunicação com a espiritualidade. Portanto, nós temos que nos empenhar nesse estudo, principalmente aqueles que trabalham com a comunicação do mundo espiritual. E nós estamos então nesse capítulo 24, onde Kardec fala da identidade dos espíritos, e nós já vimos que a identidade não nos interessa tanto como a qualidade das comunicações, porque às vezes nós nem conhecemos aquele espírito pelo nome que ele utilizou aqui na Terra ou em outros mundos que ele viveu. E também estamos aprendendo com Kardec, com a espiritualidade, a distinguir os bons espíritos dos espíritos maus. E hoje nós estamos fazendo um resumo dos meios de reconhecer a qualidade dos espíritos. Como que nós podemos ver se esse espírito é realmente aquele espírito que ele diz ser, quanto à sua qualidade, quanto à sua evolução, quanto à sua superioridade moral. Primeiro, para se discernir o valor de um espírito, somente o bom senso. Vejam bem, o próprio Kardec, que foi chamado de bom senso encarnado, nos aconselha que para se discernir o valor de um espírito, nós temos que ter bom senso. Nós temos que analisar, nós temos que pensar, nós temos que usar da nossa razão. Segundo, julgamos os espíritos pela sua linguagem e suas ações. Então nós vamos julgar a qualidade daquele espírito, se ele é um espírito mais evoluído ou menos evoluído, pela sua linguagem, mas também por suas ações. Quais são as suas ações? Quais os sentimentos que eles estão inspirando em nós? Quais os conselhos que eles estão nos dando? Porque se um espírito se manifesta num grupo, por exemplo, mediúnico, e ele está criticando algum dos membros do grupo, ele não está dando bons conselhos, ele não está inspirando bons sentimentos. Então nós temos que ficar alertas. Porque os espíritos bons, eles nunca que vão inspirar sentimentos inferiores. Eles nunca vão nos dar conselhos que não são bons, que vão nos levar a quedas. Então nós temos que prestar muita atenção. Espíritos bons só podem dizer e fazer o bem. Vejam bem, espíritos bons só podem dizer e fazer o bem. Eles não escorregam, não. Em nenhum momento. A linguagem dos espíritos superiores é digna, elevada, nobre, sem qualquer mistura de trivialidade, simplicidade e modéstia. É uma coisa que eles têm. Então, vejam bem, a linguagem deles é digna, elevada. Eles não têm nenhuma mistura de trivialidades. Eles não usam nenhum termo chulo, inferior. Até muitos espíritos que são mais elevados, nós temos dificuldade de entender a sua linguagem. Quem é que não teve dificuldade ao ler um livro de Joana de Ângeles, conforme os termos que ela usa? Então a gente sabe que não são trivialidades, são coisas importantes, né?
E às vezes a linguagem do espírito é mais elevada, que nós nem até conseguimos entender muito o significado daquilo. É por isso que eu achei muito bom que um dos últimos livros de Joana de Ângeles veio a parte com o vocabulário daquelas palavras. Por quê? Porque nós ainda somos ignorantes. Então, quando a gente não entende aquela palavra, está ali explicando o que quer dizer. Eu acho muito bom, é bem didático isso, né? Os espíritos superiores são simples e modestos. Então, eles têm a simplicidade e a modéstia. Eles não se vangloriam, nem exibem o seu saber, a sua posição sobre os demais. Então, esses espíritos, eles têm uma diferença dos espíritos inferiores quando eles usam a sua linguagem de uma forma boa, de uma forma elevada, não tem baixeza, então eles não querem se colocar entre os demais com uma posição superior. Então, nós estamos vendo também que essa linguagem dos espíritos inferiores é sempre reflexo das paixões humanas, da baixeza, da autossuficiência, da arrogância, da fanfarronice, mordacidade. Eles mistificam quando usam um nome respeitável e venerado. Como nós estávamos conversando, a linguagem dos espíritos inferiores é sempre reflexo das paixões humanas. O que quer dizer isso? Que nós temos as nossas paixões e cada um é diferente de outro. Então, os espíritos inferiores, nós sabemos que todos nós levamos para o plano espiritual tudo que nós somos aqui mesmo. Então, quando eles se comunicam, se eles levaram essas paixões, essa baixeza, essa arrogância, essa mordacidade, então eles vão continuar do mesmo jeito no plano espiritual. Então eles mistificam quando usam um nome respeitável e venerado. Então nós precisamos prestar muita atenção nessa linguagem dos espíritos inferiores. Também não se deve julgar os espíritos pelo aspecto formal e correção no falar. É preciso sondar-lhe o íntimo, maduramente, sem prevenção. Olha o que Kardec está falando. Não se deve julgar os espíritos pelo aspecto formal e correção no falar. Porque, às vezes, eles falam bem. Às vezes, eles falam de uma forma que nós achamos que está tudo certo. Mas é preciso fazer o quê? Sondar o íntimo maduramente, sem prevenção. Não que nós vamos ficar desconfiando de tudo, mas nós vamos fazer uma sondagem. É aquela história que Kardec fala, bom senso. A falta de lógica e de prudência indica a comunicação de um espírito inferior. Se na sua mensagem não existe lógica, não existe prudência, é porque esse espírito não é aquilo que ele está querendo dizer que é. A linguagem dos espíritos elevados é sempre idêntica quanto à substância. Então, os espíritos, apesar de cada um, às vezes, ter as suas ideias a respeito de determinada coisa, mas a linguagem deles, quanto à substância, é sempre a mesma. É sempre igual. Ela não vai mudar. Os espíritos bons não dizem o que sabem, calando-se ou confessando sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com segurança e sem se importarem com a verdade. Então vejam bem, os espíritos bons não dizem o que sabem, calando-se ou confessando sua ignorância sobre o que não sabem.
Vejam bem, eles não nos enganam. Se eles não sabem, eles não falam. Eles falam que não sabem. Eles falam abertamente. Muitos espíritos, mesmo que participaram da codificação, quando são perguntados por coisas de um mundo espiritual mais elevado a que ele pertence, eles falam que não sabem. Eles não têm essa preocupação de querer se passar pelo que eles não são. Agora, os maus, sim, falam tudo com segurança e sem se importarem se isso é ou não verdade. Então, essa é a diferença dos bons espíritos. Quando eles não sabem, eles calam, ou então eles falam que não sabem a esse respeito, né? Vejam bem, e os maus não. Os maus parece que eles estão seguros daquilo que eles estão falando. Eles não se importam com a verdade. Os espíritos levianos são reconhecidos pela facilidade com que predizem o futuro e se referem com precisão a fatos materiais que não podemos conhecer. Que espíritos são esses levianos? Que são inconsequentes, para eles não interessa se eles estão falando verdade ou não. Eles falam o que eles pensam, o que eles acham que é verdade, às vezes eles sabem também que não é verdade, mas eles chutam, né? Às vezes eles predizem o futuro. Os espíritos bons, eles não fazem previsão de futuro. Eles podem até, segundo o que está acontecendo no momento, falar algo sobre o que poderá vir em consequência. Isso eles fazem. Mas previsão de futuro, com fatos materiais, com data marcada para acontecer, os espíritos bons nunca fazem isso. Espíritos bons podem fazer-nos pressentir coisas futuras quando esse conhecimento for útil, mas jamais dizem as datas, é como nós acabamos de dizer. Eles podem, a partir de um fato que está acontecendo, e até nós, de alguma forma, podemos prever algo para um futuro próximo, dependendo daquilo que está acontecendo no momento. Nós podemos, isso não vai dar certo, pode acontecer alguma coisa pior, até nós. E os espíritos superiores, espíritos bons, eles podem fazer com que a gente pressinta essas coisas futuras, mas somente quando esse conhecimento for útil para nós. Quando não for, eles não vão fazer isso, de jeito nenhum. E jamais eles falam datas. Anúncio de acontecimento para uma época certa é indício de mistificação. Vamos ver um exemplo bem banal que nós conhecemos. Desde que nós estamos aqui encarnados, quantas vezes nós sabemos que os nossos antepassados nos contaram e nós já presenciamos algumas vezes, que a previsão para o fim do mundo, que é uma coisa que de vez em quando surge aí. Vê algum profeta aí, entre aspas, e fala que o mundo vai acabar em determinada data. E às vezes as pessoas ficam nervosas, se preparando, leva-se até a comoções sociais, achando que isso vai acontecer mesmo. E na realidade não acontece nada, porque ninguém pode prever uma coisa desse tipo. Isso é sempre, então, como Kardec diz, um indício de mistificação. Espíritos superiores se exprimem de maneira simples, sem prolixidade. Essas linguagens muito rebuscadas, que nós não entendemos o sentido que ele quer dar. Fala uma coisa, a gente entende de um jeito, daqui a pouco leva ao entendimento de uma outra forma. Os espíritos superiores não se exprimem dessa maneira.
Eles possuem a arte de dizer muito em poucas palavras. Eles não se estendem nas suas manifestações. Eles falam o necessário em poucas palavras. Por quê? Cada palavra que eles estão falando tem um emprego justo. Então eles não precisam ficar bordando, ficar enrolando. Eles falam as coisas certas, colocam as palavras adequadas e já dão o sentido que eles querem dar. Espíritos inferiores ou pseudo-sábios escondem sob frases empoladas o vazio das ideias. Então, eles falam de uma maneira que a gente não está, ai que bonito. Quantas vezes a gente não assistiu uma palestra ou não viu algum texto e fala, nossa, que coisa mais linda, que palavras lindas, mas você entendeu o que estava falando? Não entendi nada. Então não interessa, não é mesmo? Então é isso que nós queríamos hoje deixar aqui, nesse programa, a respeito do resumo dos meios de reconhecer a qualidade dos espíritos. Ficamos por aqui, agradecendo a todos que seguiram conosco até aqui. Claudete Moura, para o divulgar.net.